Aleluia. Oh Pai amado, te damos graças, Senhor. Te damos graças, Senhor, por esta noite, Pai. Te damos graças pela oportunidade, Pai, que temos, Senhor, de estarmos aqui reunidos em família, Pai, te louvando, te adorando, bendizendo o Teu nome, Pai, te glorificando, Senhor, porque o Senhor é bom, Pai, porque o Senhor é bom, a Sua misericórdia, Pai, ela dura para sempre, Pai. Estamos aqui, Senhor, estamos de pé, Senhor, graças, Senhor, à Tua vontade, graças à Sua benevolência, graças às Suas mãos que estão estendidas, Senhor, a nosso favor, Pai. Elas não estão encolhidas, Pai. Antes, Pai, estão disponíveis, Pai, para nos abençoar, Pai, para perdoar, Pai. Aleluia. Eu te dou graças, Senhor. Eu te dou graças, Senhor, pela Tua palavra. Eu te dou graças pelo Teu Espírito, Pai, ministrando essa noite, Pai. Aleluia, Pai. Eis-me aqui, Senhor, como instrumento, Senhor, da Tua vontade, Pai. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade, Pai. Usa-me, Senhor, como um canal de bênção, Senhor, para alcançar a vida, Senhor, dos Teus filhos, Pai. Usa-me, Senhor, como um instrumento da Tua vontade, um instrumento da Tua paz, Senhor. Em nome de Jesus, ó Espírito Santo de Deus, eu clamo a Ti, Senhor, que o Senhor esteja tratando, falando aos nossos corações, Pai. Que a Tua palavra, Pai, ela cumpra o propósito para o qual ela foi designada, Pai. Que a Tua palavra, Pai, ela caia em terreno fértil, Pai. Encontre terra, Senhor, e crie raízes, Senhor, e frutifique, Pai, e cresça, Senhor. Aleluia, Pai. Aleluia, Pai, como nós amamos a Sua palavra, Pai, porque ela é vida, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem palavras de vida, Senhor. Aleluia, só o Senhor tem palavras de vida, ó Pai. Aleluia, nós permanecemos nela, Pai. Permanecemos nela até a Sua volta, Pai. Até a Sua volta, Senhor. Oh, Pai bom, obrigado pelo Seu Espírito, Pai, tratando conosco nessa noite. Eu te dou graças, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, queridos. Obrigado, banda. Irmãos, podem se sentar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vocês tiveram tempo de cumprimentar uns aos outros, dar boa noite, falar boa noite, pedacinho do céu. Amém. Fale para o seu irmão, boa noite, pedacinho do céu. Eita glória. Vocês vão morar junto no céu, gente. Eita, vão se encontrar lá com o Senhor. Amém. Aleluia. Vai se acostumando aí com ter alguns vizinhos conhecidos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Os visitantes ilustres, e a dona Cláudia aí. Eita, mulher, esqueceu do uniforme, né? Fala sério. Glória a Deus. Cláudia serviu com a gente aqui na diaconia, foi uma bênção. Aleluia. Quelita também serviu aqui com a gente, foi uma bênção. Glória a Deus. O Senhor vai completar aquilo que Ele começou na vida de vocês, Quelita. Quelita e Patrício, aleluia. O Chile não vai ser o mesmo mais. Eu declaro vida chegando, vida se associando com vocês naquele lugar. Aleluia, a palavra alcançando aquela nação. Aleluia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aquela nação sendo balançada, colocada de cabeça para cima. Aleluia, pelo testemunho, pela glória do Senhor refletida na vida de vocês. Amém? Glória a Deus, aleluia. Hoje é dia de ceia, irmãos, hoje é dia que a gente se lembra, o Senhor falou assim, fazer isso em memória de mim. É um tempo que a gente se lembra da nova aliança, das bases da nova aliança, a gente lembra dos elementos da nova aliança, lembra do sangue, lembra do pão, que representava o corpo de Cristo, lembra do suco de uva que nós usamos para representar o sangue de Cristo da nova aliança, amém? E o Senhor disse, fazer isso até que eu volte. Fazer isso até que eu volte. Isso aqui é um memorial. A gente faz uma vez por mês para não se esquecer. O Senhor falou, não se esqueça. Isso é importante. Façam isso até que eu volte. Aleluia. Aleluia. Mas Ele não disse para a gente ficar parado até que Ele voltasse. Amém? Falou, fique aí sentadinho, porque eu vou voltar, eu vou chegar. Então vocês podem ficar sentadinhos, que vocês não têm nada mais o que fazer, porque vocês já aceitaram a Cristo. Então vocês podem ficar sentadinhos aí esperando, para não se cansar, porque eu vou chegar. Amém? Às vezes a gente pensa, ele está demorando, né? Gente, já passaram 2000 anos. E o Senhor disse que eram os últimos dias, e agora a gente está nos últimos dos últimos dias. Aleluia. Por que será que demora tanto? O Senhor me disse, mas eu perguntei, Senhor, por que demora tanto?
Por que está demorando? Por que já não veio logo? Aleluia. Ele falou, porque a noiva não está pronta ainda. A noiva está se aprontando ainda. Aleluia. Eu não quero uma noiva incompleta. Eu quero a noiva completa. Eu quero a noiva completa com todos aqueles que ele chamou para si. Aleluia. E isso é algo que depende de mim e de você. É por isso que essa noite a gente vai falar sobre o ministério, os ministros da nova aliança. Amém? Durante a semana nós estivemos ministrando a respeito, né, nos cultos de ensino, nós falamos um pouquinho sobre o ministério dos 5 ofícios, os 5 dons, nós falamos dos ministros de socorros, amém? Nós falamos um pouquinho sobre os ministros da reconciliação, o ministério da reconciliação, que é um ministério para toda a igreja, amém? Quando a gente fala ministro nos 5 ofícios, nos 5 dons, a gente está falando de algumas pessoas específicas que foram chamadas para quê? Para edificar a igreja. Amém? Para estruturar a igreja, para ensinar, para treinar, para edificar. A palavra fala de edificação da igreja. Para que a igreja esteja sendo estruturada, para a igreja estar sendo para que ela esteja crescendo, para que ela esteja sendo aperfeiçoada. Então é para isso que o Senhor levantou os 5 dons. E para que levantou aquele monte de ministros de socorros? Para ajudar esses 5 dons, para ajudar eles a completar essa missão. Amém? Porque imagina se fosse só o pastor recebia, o pastor cuidava da mesa de som, o pastor cantava, o pastor servia a ceia, o pastor ministrava a palavra, ele não ia conseguir fazer isso. Amém? E é por isso que ele precisa dos outros dons apoiando, ele precisa dos ministros de socorro. O ministro de socorro é chamado também, irmãos. Amém? Aleluia. Toda vez que a gente ouve na palavra ministros, seja da reconciliação, seja ministros da nova aliança, seja ministro dos 5 ofícios, seja ministro de socorros, a gente está falando de trabalho. Amém. Os irmãos diminuem. Porque o Senhor não nos chamou para estarmos sentados, amém, irmãos. O Senhor nos chamou para sermos edificados, para estarmos crescendo, para estarmos capacitados. E aqui na igreja que a gente é capacitado. Amém? Aqui como se fosse uma grande escola. Às vezes uma maternidade, né, porque os novos nascimentos acontecem aqui, às vezes como um hospital, para ajeitar aqueles que estão feridos, aqueles que estão machucados, às vezes é como uma escola também. Amém? É um tempo para a gente estar sendo edificado, para a gente estar desenvolvendo caráter, ferramentas, tudo aquilo que nós precisamos para completar a obra que o Senhor nos chamou. Amém? Então o Senhor não, infelizmente, né, o Senhor não nos chamou para estarmos apenas sentados. O Senhor nos chamou também com um propósito. Amém? E é sobre isso que eu gostaria de falar um pouco mais, sobre o assunto do ministério da nova aliança. Amém? Vamos lá? Glória a Deus. Aleluia. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia em 2 Coríntios 3, 4. 2 Coríntios 3, 4. Aleluia. Vai passar aqui, irmãos. Aí ajuda vocês aí também. É por intermédio de Cristo. É por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Pode passar. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, vem do Senhor. Ele é que dá a capacitação, é Ele que dá o crescimento, é Ele que dá tudo aquilo que nós precisamos para realizar a obra dEle. Amém? O qual nos habilitou, Ele nos habilitou. Ele nos chama, Ele nos capacita e Ele nos habilita para sermos o quê? Ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Amém? Esse é o texto base que nós vamos começar a desenvolver um pouco mais sobre esse assunto. Então, quando a palavra fala lá sobre a nova aliança, o que a gente se lembra? Da velha aliança, né? Lá na velha aliança eram baseadas em sacrifícios, né? A gente tinha aquelas festas, a gente tinha os sacrifícios, tinha todo aquele ritual, amém? Eram apresentados os sacrifícios pelos pecados, a gente tinha o sacrifício de animais, a aspersão, e os sacerdotes auxiliavam todo aquele processo, e tinha os sacerdotes que queimavam os incensos, e tinha um sacerdote, que era o sumo sacerdote, que é aquele que entrava na presença do Senhor uma vez por ano. Então, isso era a antiga aliança. Era assim que funcionava a antiga aliança. E a nova aliança? Então, quando a gente fala da nova aliança, a gente está falando de um novo tempo. Amém?
Hebreus 8:10 diz assim, 8:10. Porque é esta aliança que firmarei com a casa de Israel, e depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, e também sobre o seu coração as inscreverei. Aleluia! E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Amém? Então a carta, o autor de Hebreus está falando aqui de uma nova aliança, de um novo tempo, em que as leis elas não estariam mais impressas em pedra, não estariam impressas no rolo, mas estariam impressas nos nossos corações. Aleluia! Um tempo novo, um tempo com apoio aí baseado com uma aliança baseada em, a palavra diz, em superiores promessas. Aleluia! Em superiores promessas. Quem era o mediador dessa nova aliança? Jesus Cristo. Jesus era o mediador dessa nova aliança, amém? Aleluia! E ela mudava o assunto do sacrifício dos animais, porque o sacrifício que acontecia lá na antiga aliança, ela não resolvia o problema do pecado. O sacrifício da antiga aliança apenas encobria. O sacrifício de animais, o sangue de animais inocentes, ele não resolvia o problema do pecado. Tanto que o homem precisava trazer o sacrifício ano após ano. Amém? E o sacrifício de Jesus era o sacrifício perfeito. Por que era o sacrifício perfeito? Porque havia algo precioso na vida de Jesus. O sangue de Jesus, o sangue precioso de Jesus. Um sangue puro, um sangue que não havia pecado. De um homem justo. Não havia um homem justo na terra. Não havia um que não tivesse pecado. E Jesus veio porque não havia essa pessoa. E esse sacrifício desse sangue precioso, amém? Por que era precioso? Porque não havia na terra. E era só pelo sacrifício de alguém sem pecado é que poderia ser pago o pecado original, o pecado de Adão. Então não havia quem pudesse pagar aquele preço. E sem a intervenção divina, nós não estaríamos nessa condição que estamos hoje, na nova aliança. Amém? Então é um sacrifício perfeito. Amém? Quando a gente fala de rema, nós estamos aí com a matéria, as manifestações do Espírito, né? Uma oportunidade para quem ainda não conhece o rema, para quem não fez o rema. Esse assunto da aliança, das alianças, né? Na verdade, a nova aliança, é a aliança que nós estamos vivendo agora. Mas não tiveram somente essa aliança e uma aliança no Antigo Testamento, tiveram várias alianças. As alianças eram um acordo que o Senhor tentando se aproximar de Deus, de aproximar do homem, eram acordos estabelecidos para que o homem pudesse se achegar ao Senhor. Amém? Estabelecia-se a aliança, mas o homem não conseguia cumprir com todos os requisitos e ele descumpria. O Senhor era fiel, mas o homem não conseguia cumprir, manter o compromisso que ele tinha com o Senhor. Foram feitas várias alianças e todas elas foram quebradas. Nós temos uma matéria no Rema chamada Aliança de Sangue, que a gente estuda esse assunto bem detalhadamente. Amém? E são 7 aulas para a gente tratar desse assunto. É uma maravilha. Quero incentivar aqueles que ainda não fizeram o Rema para se inscrever, para vir participar, para vir conhecer a igreja. Amém? Conhecer a escola que funciona aqui nas segundas, quartas e sextas. Amém? Glória a Deus. Então, essa aliança, ela é uma aliança diferente. Por que ela é uma aliança diferente? Abra comigo lá, não precisa abrir não, eu vou só citar aqui para a gente ser um pouco mais rápido. Joel 2:28 diz assim, e acontecerá depois, 2:28, acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Então essa era uma aliança que havia o derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo na antiga aliança, ele só vinha sobre algumas pessoas, sobre reis, sobre sacerdotes e sobre profetas, para circunstâncias específicas, para que eles pudessem desempenhar aquele propósito. Mas não permitia que o Espírito não chegava para as pessoas comuns, para as pessoas que não estavam no seu ofício. Amém? Nesses ofícios. Então, era uma distância, havia uma distância do homem com Deus. Isso não era algo que ele gostaria que tivesse acontecendo. Amém? Então, essa dispensação, essa aliança, ela seria marcada pelo derramar do Espírito Santo.
E seria esse Espírito que estaria ensinando todas as coisas. João 16:13 diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda verdade. Porque ele não fará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará. Jesus falando aqui, este Espírito me glorificará, porque há de receber do que é meu, e eu vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, e por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Então esse Espírito iria receber de Jesus todas as instruções. Aleluia. Ele iria glorificar o nome de Jesus, iria glorificar a pessoa de Jesus, ia refletir toda a glória do Senhor. Amém? Porque Jesus resplandecia a glória do Pai. Ele era a exata cópia do Pai. Ele era exatamente como o Pai. Ele fazia o que via o Pai fazer. Ele falava o que ouvia o Pai falar. Amém? Então, Jesus era a exata expressão da glória de Deus. Amém? E esse Espírito que chegaria nesse tempo, nessa aliança, ele ia ensinar o povo de Deus, os filhos, a serem como Jesus. Amém? Aleluia. João 7,37 diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, Jesus ainda estava aqui na terra, e se alguém tem sede, disse Jesus, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Aleluia, aleluia. Foi para isso que o Espírito veio, para derramar-se, para nos encher e para que nós pudéssemos fluir nesse Espírito. Então esse Espírito, ele vinha nos ensinar a respeito de Jesus, a respeito de todas as coisas. E além disso, ele viria fazer morada em nós, para que de nosso interior fluíssem rios de águas vivas. Amém? E esses rios têm o que propósito? Para acumular, para fazer uma cisterna, uma represa? Vocês têm um entendimento de como é um rio? Ele não é uma represa. Amém? Um rio não é uma represa. Um rio, ele traz vida por onde ele passa. Um rio, ele traz vida por onde ele passa. Ele abençoa, ele traz alimento, ele traz provisão, ele traz o que é necessário para aquelas pessoas que estão naquele caminho daquele rio. Amém? Então, é para isso que esse Espírito foi derramado em nossas vidas. Ele tem um propósito, além de nos ensinar, é nos tornarmos rios das bênçãos do Senhor, canais de bênçãos do Senhor. Amém? Aleluia. Está se localizando aí? Qual é o propósito? Nós fomos chamados com um propósito de sermos bênção nessa terra, de sermos além de sal e luz para essa terra, de nós sermos como rios de vida. E é por isso que esse Espírito que veio habitar em nós, além de nos capacitar, além de nos ensinar a respeito de Cristo, além de nos habilitar para sermos ministros da nova aliança, ele trouxe dons, ele trouxe das suas habilidades para que nós fôssemos capazes de realizar a obra do Senhor. Amém? Então foi por isso que o Espírito Santo trouxe os dons. Quando a gente estuda lá os dons do Espírito, nós vemos lá os dons do Espírito, amor, amém? Trocando os dons com os frutos. Glória a Deus. Aleluia. Então nós vemos os dons do Espírito, profecia, nós vemos lá dons de cura, nós vemos lá dons de milagres, dom da fé, aleluia, dom de línguas. Para que são todas essas coisas? Para que nós pudéssemos desempenhar esse papel de ministro da nova aliança. Esse papel que o Senhor nos deixou, de ministro da nova aliança, aleluia, com efetividade. Amém? Que a gente pudesse ser eficaz nesse trabalho. Amém? Glória a Deus. Vamos avançar um pouquinho. Nessa aliança, nessa nova aliança, vamos lá, 2 Coríntios 3,17 diz assim, 2 Coríntios 3,17. O Senhor é Espírito. Acharam? 2 Coríntios 3,17.
O Senhor é Espírito. Tudo bem? Aleluia. E onde está o Espírito, ali a liberdade. E todos nós, aleluia, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como espelho, por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Aleluia, aleluia. Com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, olhando para um espelho. Aleluia, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então, mais uma coisa que acontece nessa nova aliança que não acontecia na antiga aliança. Não havia transformação. As pessoas não eram transformadas, elas encobriam o pecado, mas continuavam pecadores. E na nova aliança, o Senhor, com seu sacrifício, ele pagou o preço pelo nosso pecado. E mais ainda, ele diz que nós seremos transformados, nós somos transformados de glória em glória pelo Senhor. Por que nós somos transformados? Porque esse Espírito que veio morar dentro de nós, aleluia, que conhece o Senhor Jesus, que era a exata cópia do Senhor, ele faz morada em nós. E faz com que nós sejamos transformados. Aleluia. Todos os dias, um pouco mais. Quais eram os frutos do Espírito? Amor, longanimidade, bondade, domínio próprio, não é? Então, esse fruto é o propósito do Espírito nas nossas vidas. O Espírito Santo habitando em nós, gerando esses frutos em nós, produzem transformação na nossa vida. Amém? Então, nós recebemos o Espírito Santo com que propósito? Aleluia, de sermos uma bênção. Amém? O Espírito Santo nos ensina, o Espírito Santo nos capacita, ele traz os dons que nos habilitam para sermos eficazes testemunhas do Senhor. Amém? E ele tem esse propósito de nos transformar a cada dia. A palavra do Senhor diz lá, o salmista diz assim, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Amém? É assim, a cada dia, em intimidade com o Senhor, quando eu me submeto ao Senhor, quando eu estou ali em intimidade com Ele, quando eu estou ali desfrutando da presença do Senhor, quando eu estou ali em comunhão, em oração, aleluia, sendo tratado, sendo admoestado, sendo ensinado pelo Senhor, Ele pode me transformar. Quando eu me submeto à vontade dEle, quando eu me deixo ser tratado, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Eu sei que eventualmente, às vezes a gente fala para o Senhor, não, Senhor, dessa vez eu tenho razão, dessa vez eu não posso admitir isso. Eu não posso, não, desse jeito não dá, não dá, Senhor. Eu não tenho como perdoar essa pessoa desse jeito. Aleluia, e o Senhor trata com o nosso coração, Ele diz, você quer ser perdoado, meu filho? Então perdoe. Aleluia. Quantas vezes, né? O Senhor perguntou, os discípulos perguntaram, quantas vezes eu tenho que perdoar? 70 vezes 7. 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Aleluia. E quando eu aceito a correção do Senhor, mas eu estou certo, eu estou na minha razão. Aleluia. Eu aprendi um negócio. Quando a gente se casa, a gente estava falando sobre isso. Às vezes a gente quer ter razão, né? A gente é inexperiente, a gente acha que tem que ter razão, né? A gente tem que ter a última palavra. E principalmente se for homem, então tem que ser a última palavra, tem que ser dele. E a gente aprende algumas coisas, né? Na casa da minha mãe, o pessoal almoçava, eu estava lembrando, a gente almoçava e a pia ficava lá, né? A gente até falou na reunião aqui, a pia ficava lá, aquilo ali era tranquilo, né? Ficava lá a tarde toda, o pessoal ia fazer outras coisas, assistir TV e tudo mais. E aí a gente se casa, né? E os costumes são diferentes. Na casa da minha esposa, o pessoal lavava a louça logo depois que almoçava. Então levantou, todo mundo arrumava, a cozinha já ficava aquele brinco. Mas, gente, não precisa disso, né? Tem uma irmã que concordou comigo, falou assim, não precisa de tudo isso. A louça não vai embora, ela vai ficar lá. Aleluia.
eu falo assim, realmente, a gente terminou de almoçar, quer curtir aquela preguicinha, aquela siesta, né? É siesta? Podemos ter aquele tempo de descanso ali, aleluia. E a gente descobre que a gente não precisa ter razão, a gente precisa ser feliz. Amém? Então você cede um pouquinho ali, lava uma louça depois do almoço, e depois que você passar por isso e vencer essa parte aí, falou, olha, realmente não tinha motivo para se fazer aquilo. Amém? Mas a gente faz por quê? Aleluia. Porque a gente quer paz em casa, a gente quer alegria, a gente quer felicidade, a gente não quer ter razão, gente. Para que ter razão? Você precisa ter razão em outras coisas, gente. Tem tantas coisas pequenas. Amém? E hoje terminou, já recolho lá, estou treinando um camarada em casa para fazer a mesma coisa, mas é mais difícil, né? Ah, mas aquelas perguntas de novo, por que tem que limpar? Mas agora, tem que ser agora. Não dá para esperar? Por que essa pressa? Por que essa pressa? A louça não vai embora. Aleluia, a gente não precisa ter razão, a gente precisa ser feliz. Amém? E no caso do Senhor, a gente precisa obedecer o que diz a palavra. O que a palavra diz? Perdoa, perdoa, pronto, acabou. Aleluia, mas o meu ego, o meu orgulho está ferido. Aleluia. Passa. O Senhor trata, Ele tem bálsamo para tudo, essas coisas aí. Aleluia, a graça do Senhor nos basta. Amém? Paulo estava lá doido com aquele povo perseguindo ele. Ah, livra de mim, passa de mim esse cálice, tira de mim esse espinho na minha carne. O que ele falou? O Senhor falou para ele, minha graça te basta. Aleluia, não vou tirar espinho nenhum, você continua firme porque você fez pior. Agora ama eles. Você apedrejava essa turminha aí, então faz o que você tem que fazer, abençoa, ora por eles, amém? E minha graça te basta, continua, avança, aleluia, graças a Deus, porque eu não apedrejei nenhum pastor nem missionário, aleluia. Às vezes a gente é abençoado e não sabe, né? Glória a Deus, aleluia. Paulo fez umas coisas e ele colheu todas elas, aleluia, aleluia. Mas o importante de tudo isso é que nós sejamos mansos e humildes. Aleluia. Porque a palavra está falando. Nós temos que amar, nós temos que perdoar, nós temos que fazer e obedecer. É para isso que nós somos chamados. Para sermos submissos, para sermos humildes. Aleluia. Nós somos tratados nesses ministérios. Amém? Quando a igreja ela está sendo edificada, que os 5 dons estão ministrando, os ministros de socorro são levantados, está todo mundo sendo tratado. Seja o ministro, seja os ministros de socorros, todos que estão servindo estão sendo tratados, estão sendo edificados. Amém? A igreja é o local correto para você estar fazendo isso. Se você ainda não está envolvido com o seu departamento, com o departamento da igreja, aleluia, se envolva. Ah, mas esse não é o meu chamado. Meu chamado não é o departamento infantil, não é conselheiros, meu chamado não é portaria. Quem tem chamado de portaria aí? Não, meu chamado não é da portaria, meu chamado não é do som, meu chamado não é cantar, meu chamado é púlpito. Meu chamado é aqui no púlpito. Então é um lugar bom para você começar. Começa servindo lá na portaria, começa servindo no DI, começa servindo onde você precisa estar servindo. Porque é lá que você vai estar sendo tratado, lá que você vai estar sendo forjado pelo Senhor, lá que você vai estar sendo tratado pelo Espírito para amar o seu irmão. Amém? O pastor Joselito esteve aqui nos abençoando no domingo passado. Ele disse que ele cuidava lá do estacionamento. O irmão chegava assim, eu vou estacionar aqui. O irmão não pode estacionar aqui, eu vou estacionar aqui. Eita glória, que bênção, né? Tive a oportunidade de servir no Rema, então no Rema é bacana, gente. Eu servi por um tempo no Rema e a gente falava para a irmã, não pode estacionar nesse lugar aqui. Esse lugar aqui é reservado para deficientes, aqui não pode estacionar. Eu vou parar aqui. Falei, glória a Deus, glória a Deus. Eu olhava o pastor, eu via o pastor Joselito e falava assim, eu sei como é que é. É desse jeito mesmo. E a gente ama as pessoas, porque elas estão crescendo também. A igreja não é lugar, eu falei para os meninos, não é lugar de pessoas perfeitas. Nós fomos chamados para sermos perfeitos, mas nós estamos em aperfeiçoamento. E é aqui na igreja que você vai ser ajustado, você vai ser aperfeiçoado, amém? E perfeição está relacionado com maturidade espiritual. Não está relacionado com não errar, não pecar, não. Isso não tem a ver com a gente mais.
Amém? A palavra do Senhor diz que o sangue foi derramado, o preço foi pago, não para que você estivesse pecando. Não estou falando de pecados, nós estamos falando de aperfeiçoamento, de maturidade espiritual, de estarmos crescendo no Espírito. Amém? Porque a nossa carne, ela não se converteu, ela vai ser a última a se converter, ela vai ser resgatada só no último dia. Então nós temos uma carne que milita contra o nosso espírito, que não quer fazer as coisas do Espírito. Amém? E é aqui que a gente vai tratar a carne. É aqui que a gente vai falar sim para o nosso líder. Às vezes você não concorda com ele, mas você fala, sim, Senhor, estou fazendo, vamos lá, começa. Aleluia. Eu lembro sempre do pastor Railson, que quando ele começou o ministério dele como profeta, ele entrou no ministério e falou, já vou começar, já profetizando. E o líder dele falou, começa contando as cadeiras. Que raio de treinamento é esse? Conta as cadeiras. E eram mais de 1.800 cadeiras para contar. Gente, ele tinha que contar as cadeiras. Graças a Deus, porque o Senhor tratou com ele com submissão, tratou com ele sobre autoridade, tratou com ele, porque ele precisava daquilo. Ele precisava, a direção era específica do Senhor para a vida dele. Ele, profeta, agora está pastoreando uma igreja lá em Sorriso, mas ele precisava de um tempo, ele terminava de contar as cadeiras, no outro dia, o líder dele falava, já contou as cadeiras? De novo? Sim, já contou as cadeiras hoje? E ele ia lá e contava as cadeiras de novo. Era o treinamento que o Senhor tinha dado para ele, para que ele estivesse sendo aperfeiçoado, sendo tratado. Eu não sei qual é a necessidade, mas o Senhor conhece o seu coração. Ele sabe que você precisa eventualmente passar a andar uma milha, andar mais uma milha, andar mais uma milha, andar mais uma milha, para que você seja tratado no seu coração. Aleluia, para que a sua carne ela seja mortificada, para que você consiga começar a andar nos princípios do Senhor, amém? Porque às vezes a sua vida está enrolada, é porque você não consegue caminhar nos princípios do Senhor. Os princípios estão na palavra, tem tanta coisa lá, e a gente precisa caminhar nos princípios da palavra. E o maior dos mandamentos é amar o irmão. Se você não consegue amar o irmão, se você tem uma desavença, uma birra, uma dificuldade de relacionamento com o irmão, quiçá com aquele que está lá fora. Imagina com aquele que está lá fora, que é carne pura. Amém? Ali é pecado puro, é uma pessoa que não foi tratada. E lá você vai ter que amar ela. No trânsito a gente tem que amar as pessoas, porque senão dá um BO terrível. Amém? Então a gente tem que aprender a amar, e o lugar para você aprender, começar a aprender a amar uns aos outros, é aqui dentro mesmo. Graças a Deus pelo Senhor na sua multiforme sabedoria, que nos colocou aqui para sermos treinados. E tem as lixas, né? A gente tem uns níveis de lixa, a gente estava falando aqui, a reunião de ontem foi maravilhosa, né? Tem todos os detalhes. Tinha a lixa, cadê o JR? A lixa 80, né, JR? JR, a lixa 80. Lixa 80, para quem não conhece, é aquela mais grossa. É aquela que começa o trabalho ali, que vai desbastando mesmo, vai comendo ali, tá? Né? Outro que conhece bem de lixa ali, o Cláudio. Você começa com a lixa 80, depois vai para uma 160, 300 e tantas, 400, 500, 600, até umas, tem 2.000? Até chegar uma 2.000, que é aquela que só tira só, você passa e não vê nada que ela faz. Ela tira só os risquinhos, aquelas coisas mais imperceptíveis. Então a gente começa a ser tratado no nível das lixas. E você sabia que tem um irmão que chegou agora, às vezes ele está precisando da lixa 80 e você está achando que ele já está na 120, está na 180, está na 200, e você fica com uma expectativa desse nível, dessa altura com o irmão que começou agora, e ele está precisando ainda ser tratado, ele está precisando ser aprimorado. Aleluia! E você começa a caminhar junto com ele. E aí é nessa hora que ele pisa no teu pé. E é nessa hora que você tem que amar mais a ele ainda. Aleluia. E que você precisa ser suporte com ele, você precisa chegar mais perto dele e falar, meu irmão, vamos lá que você não consegue ainda, eu te ajudo. Às vezes fisicamente, né, numa escala você consegue ver isso. Mas quando o irmão pisa no seu calo, aleluia, diz que crente não tem calo. Não tem? Tem, gente. A gente tem carne, então tem calo. Infelizmente, onde tem carne, tem calo. Amém? E às vezes a pessoa fala algumas coisas com a gente fica lá, né, doído, falo, gente, que palavra dura o irmão me falou, né? Gente, eu fiquei chateado com o irmão, fiquei chateado. Amém? Graças a Deus que o Senhor trata todas essas coisas, é para isso que o Espírito Santo está aí para pegar junto com a gente, mas a gente também tem que se submeter a Ele. A gente fala, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, aleluia, seja feita a tua vontade e não a minha. Amém? Como fazemos a oração de consagração que o Senhor disse, fez no Getsemane, seja feita a tua vontade e não a minha. Eis-me aqui.
Eis-me aqui. Aleluia. Deus é bom? Aleluia. Graças a Deus que Ele é bom. Aleluia. Gente, esse reloginho corre. O dia de ceia é mais curto, será? Ou é mais longo? Deus é bom. Vamos lá, rapidamente aqui. Aleluia. Na antiga aliança, como é que funcionavam as coisas? Aleluia. Moisés resplandeceu a glória de Deus. Eita, glória a Deus. Teve um tempo, durante a saída do povo de Israel do Egito, Moisés pediu para o Senhor, tinha acontecido um problema, Moisés pediu para o Senhor, deixa eu ver a tua glória. Deixa eu ver a tua glória. E o Senhor, na sua misericórdia, na sua bondade, disse para ele, você não pode me ver, porque se você me ver, você vai morrer. Você não tem condições ainda de me ver. Você não está pronto ainda. Mas mesmo assim, o Senhor falou, eu vou te colocar numa brecha, numa penha ali, e quando eu estiver passando por você, isso está lá em Êxodo 33, tá? 33 e 34, irmãos. Eu só estou passando rapidinho aqui para dar o contexto, para que a gente possa entender. Então, o Senhor passou por Moisés e colocou a mão na frente para que ele não fosse morto pela glória do Senhor, para que ele não fosse morto por causa da presença do Senhor. Aleluia. E ele colocou a mão e falou, você vai me ver das costas. E ele falou algumas coisas para o Senhor. Eu farei passar toda a minha bondade diante de ti e proclamarei o nome do Senhor diante de ti. Quando o Senhor passou diante de Moisés, está na Êxodo 34, 6, Senhor, e passou diante de Moisés proclamando, Senhor, Senhor, Deus compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor e fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais até a terceira e quarta geração. Moisés, ele proclamou a glória do Senhor. Ele queria ver a glória do Senhor, porque ele tinha um relacionamento com ele ali. Era o único, mas ele tinha um relacionamento com o Senhor. E ele queria ver a glória do Senhor. E o interessante que eu queria mostrar aqui é sobre o que o Senhor falou a respeito da glória. Você vai ver a minha bondade, você vai ver a minha glória. E quando ele passou, Moisés disse, Deus compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor e fidelidade, mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Esses são os atributos do Senhor. Aleluia, essa é a glória do Senhor. E o Senhor Jesus, ele era o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Hebreus 1:3 diz que Jesus é o resplendor da glória, a expressão exata do Senhor. Porque ele fazia exatamente o que o Senhor fazia. Então Jesus resplandecia a glória do Senhor. A glória que Moisés pôde presenciar escondido na rocha, ali atrás da mão do Senhor. Ele percebeu a glória do Senhor. Bondade, fidelidade, compassividade, misericórdia, paciência, amor, fidelidade. Ele viu a glória do Senhor. E Jesus, ele resplandecia a glória do Senhor. As características do Senhor. Bondade, misericórdia, amor, são características do Senhor. São a glória do Senhor. Amém? Então, Jesus, lá em Hebreus, ele diz que ele é o resplendor da glória do Senhor, a expressão exata do Senhor. Aleluia. E ele é o nosso modelo. Eita glória! Agora ficou difícil, né? Porque nós também devemos resplandecer a glória do Senhor nas nossas vidas. Foi para isso que o Senhor nos chamou como ministros da nova aliança, para resplandecer a glória do Senhor. Bondade, amor, misericórdia, fidelidade. É para isso que o Senhor nos chamou, para resplandecer a glória do Senhor. Aleluia! É desse jeito. Amém? Aleluia! Então, nós vimos lá que o Espírito Santo, ele é aquele que sela a nova aliança. O Espírito Santo, esse é o tempo da dispensação do Espírito Santo.
E ele é o selo, ele é aquele que autentica, ele é o que dá como verdadeiro a nova aliança. Aleluia. Ele veio morar dentro. E, por vir morar dentro, ele é a garantia que estamos na nova aliança. É pela morada do Senhor, ele é o autêntico. A palavra diz lá em 2 Coríntios, não, em 1 desculpa, em Efésios 1:3, ele diz, 1:13, diz assim: vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo veio fazer habitação em nós. Aleluia. Isso em nós é para todos. Como disse Joel lá em Joel 2:28, diz que ele veio para fazer morada em todos. Então, quando nós recebemos, quando nós fomos aceitamos a Cristo, quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo veio fazer morada em nós. Amém? E esse é o selo, essa é a autenticação, essa é a garantia de autenticidade, que nós estamos nele. Essa é a prova que nós estamos nele. Amém? Que nós estamos na nova aliança, que nós somos ministros da nova aliança. É o habitar do Senhor nas nossas vidas. Amém? Aleluia. A palavra do Senhor diz lá em 1 Pedro 2:29 que nós somos sacerdócio real. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Com que propósito que o Senhor nos chamou para sermos sacerdócio real? Na antiga aliança a gente tinha os sacerdotes, eles queimavam incenso, eles faziam sacrifícios, eles ministravam ao Senhor. E agora, na nova aliança? O Senhor está nos chamando para sacerdotes de novo. Será que eu vou ter que matar umas galinhas, uns bodes? Não, o sacrifício já foi feito. Aleluia. Não tem mais isso, gente. Aleluia. E o que faz o ministro da nova aliança, então? Ele continua sendo intercessor, ele continua trazendo a presença do Senhor, ele continua refletindo a glória do Senhor, ele continua manifestando a vontade do Senhor. Aleluia! O sacerdote da antiga aliança, ele queimava os incensos que chegavam ao Senhor como orações, um aroma suave ao Senhor lá em cima. Amém? E aqui, na nova aliança, nós somos ministros também. Nós estamos lá intercedendo pelo povo, intercedendo pelas pessoas que não conhecem ao Senhor, por aqueles que estão passando por dificuldade, por aqueles que ainda não conseguem andar sozinhos, nós estamos orando por eles, nós estamos nos colocando na brecha por aqueles que não conhecem ao Senhor. Continuamos sendo intercessores, continuamos ministrando ao Senhor. Aleluia! Só que não mais no nível natural, queimando o incenso, mas nos colocando diante do Senhor, porque o Senhor nos deu livre acesso a Ele. E é para isso que Ele nos chamou como ministros da nova aliança. Amém? Porque Ele rasgou o véu que separava, que separava o homem. E agora nós temos livre acesso a Ele. É por isso que nós fomos chamados para sermos ministros da nova aliança, para estarmos intercedendo pelo mundo, orando por aqueles que não conhecem ao Senhor, orando por aqueles que estão em dificuldades ainda, que não conseguem andar sozinho ainda. Amém? Glória a Deus. E, finalmente, 2 Coríntios 1:2 diz que nós somos cartas vivas. 2 Coríntios 1:2. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Nós somos as boas novas. Nós somos aqueles mensageiros das boas novas. Aleluia. O reino de Deus, ele vem e já chegou. Aleluia, ele já chegou. Aleluia, está disponível. Salvação está disponível. A mesa está posta. Aleluia, estamos celebrando algo que já aconteceu. Aleluia, basta confessar Jesus, reconhecê-lo como filho, e você vai participar dessa mesa, vai participar dessa ceia, vai participar da família de Deus. E é esse o nosso papel também, trazer e levar, pregar a palavra em tempo e fora de tempo, para que aqueles que não conhecem ainda ao Senhor, eles conheçam a bondade, a misericórdia, a longanimidade do Senhor, amém? A fidelidade do Senhor. É para isso que nós fomos chamados como ministros dessa nova aliança, porque nós somos cartas vivas, é através das nossas vidas, vai ser através das nossas vidas, que as pessoas vão nos ler e vão ver a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor,
aquilo que está na sua vida, ele precisa ser desejado por essas pessoas. Aleluia! Nós fomos chamados para sermos bênção, e a palavra diz que nós fomos chamados para sermos como Jesus, reflexo da glória de Deus. Amém? Esse é o nosso chamado. Aí você pode pensar, mas eu ainda não estou nesse nível aí não, eu não estou refletindo toda essa bondade do Senhor ainda não. Mas é por isso que você está aqui dentro, você está no lugar certo, é para ser aperfeiçoado, para ser tratado. Aleluia! Se você tem um chamado, comece a servir o mais rápido possível para ser tratado. Aleluia! Se você não tem chamado, serve também, porque você precisa ser tratado. Amém? Porque nós somos ministros da nova aliança. Diga aí, eu sou ministro da nova aliança. Aleluia! É para todo mundo, gente. É para todo mundo, ministros da nova aliança. Nós fomos chamados para sermos esses ministros. Amém? E toda vez que a gente vê ministro na palavra, é trabalho. É trabalho. Infelizmente é trabalho. Tem gente que não gosta muito dessa palavra, mas é trabalho. Aleluia. Amém? O trabalho, ele edifica o homem. É importante que a gente trabalhe. E o Senhor diz, a palavra do Senhor diz que ele trabalha. Até hoje. Aleluia. Ele está trabalhando. Amém? Glória a Deus. Foram edificados. Nós estamos com esse assunto da ministração dos ministérios, dos ministros, e o pastor falou que podia trazer esse assunto aqui. Falei, pastor, tem certeza? Então tá bom. Vai lá. Glória a Deus. O Senhor sabe de todas as coisas. Amém? E para fazer parte da nova aliança, o que a gente precisa? Nós precisamos aceitar Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. É assim que começa. Aí chega o Espírito Santo para começar, parece que a gente já chegou. Na verdade, o primeiro passo é receber a Jesus, é chegar na família de Deus. E aí, a partir daí, com o Espírito Santo, você vai começar a ser tratado, edificado, habilitado, treinado. Amém? É aí que a gente começa. Eu queria que vocês, que eu colocasse ele no telão, Lucas 17. Lucas 17, 11. Lucas 17, 11 fala sobre a cura dos leprosos. E é interessante que diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Continua. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram. Os leprosos não podiam chegar perto das pessoas sadias. Eles ficavam fora da cidade e não podiam chegar. Dizendo Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus, ide e mostrai aos sacerdotes. E aconteceu que, indo, eles foram purificados. Por que mostrar aos sacerdotes? Porque o sacerdote é que tinha a autoridade. Ele olhava e verificava se a pessoa estava curada ou não, se ela podia voltar ao convívio. Por isso que Jesus vai e se apresente aos sacerdotes. E indo eles, perceberam que foram curados. Amém? Continua. Continua. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus, em voz alta, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aleluia. Que ensino que a gente aprende com essa parábola, com essa passagem que o Senhor nos traz? Que 10 foram curados, apenas um voltou para glorificar ao Senhor. E ele nem era da promessa, nem era o tempo dele ainda, ele era samaritano. Porque os samaritanos não eram mais aquele povo do Antigo Testamento, descendentes de Abraão. Já não eram mais. Os samaritanos tinham sido misturados e trocados tantas vezes que eles eram estrangeiros agora. Tanto é que a palavra fala que eles eram estrangeiros. Somente um voltou. Somente um glorificou ao Senhor. E somente um foi salvo. O que significa isso? Que muitas vezes a gente pode vir ao Senhor por causa de uma bênção, vir ao Senhor por causa de uma situação financeira, vir ao Senhor por qualquer outro motivo.
por uma cura, como esse caso. Ser curado, ser abençoado, ser liberto, e ainda assim não mudar a sua vida. E ainda assim estar caminhando para a morte eterna. Por quê? Porque faltou um passo. Reconhecer o Senhor como Filho de Deus. Amém? Faltou um passo. Então, muitas vezes as pessoas vêm à igreja pela necessidade. No tempo de Jesus já era desse jeito. Ele falou, vocês estão vindo por causa do pão. É por causa disso. Vocês estão vindo não é por causa da palavra, é por causa do pão. E aqui nós vemos os 10 leprosos, um só voltou para glorificar ao Senhor. O que isso significa? Que nós precisamos, sim, crer com o coração e reconhecer o Senhor como Filho de Deus. E declarar, confessar com a nossa boca, o Senhor Jesus é Senhor da minha vida. É preciso que a gente faça essa confissão, porque senão seremos abençoados, seremos curados, seremos libertos, e ainda assim a nossa situação ela não será alterada. Então é importante, porque às vezes a gente traz uma pessoa para a igreja, ela recebe a cura, mas não confessa Jesus. Ela pode ser curada do leito de morte e não receber Jesus, e continuar indo para o inferno. Então nós precisamos ter esse entendimento. Ministros da nova aliança, nós precisamos saber disso. Que a primeira coisa, a coisa mais importante, até mesmo que ela seja curada, é mais importante que ela receba Jesus na sua vida. Amém? É mais importante que ela diga sim ao Senhor, reconheça o Senhor, como esse samaritano, que glorificou ao Senhor, mesmo não sendo o tempo de alcançar os gentios. Um samaritano foi curado antes do tempo. E Jesus falou, eu não vim ainda para vocês, não é a hora ainda, a hora de vocês ainda não chegou. Aleluia. Então é isso que a gente aprende, que é mais importante, às vezes até que a pessoa receba a cura, receba a libertação na área financeira, tenha o casamento restaurado, a coisa mais importante, como ministro da nova aliança, é que ele receba Jesus. Ele receba Jesus. Amém? Ah, mas tem uma ordem, ele pode ser curado, ele pode ser salvo. Jesus falou, não faz diferença nenhuma para mim. O que vocês acham que é mais difícil? Dizer que ele é curado ou dizer que ele é salvo? Não faz diferença nenhuma para mim, não faz diferença nenhuma. Ele vai ser curado e vai ser salvo, vai ser salvo, vai ser curado. Não tem problema. O problema é que quando ele sai curado e não reconhece o Senhor. Não reconhece o Senhor como Filho de Deus, aquele que veio para tirar o pecado do mundo. Amém? Glória a Deus. Alguém no nosso meio ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Alguém ainda não recebeu essa palavra, ainda não caiu a ficha e gostaria de receber, fazer isso hoje? Hoje é tempo de salvação, é dia de salvação. Amém? Para que nós possamos participar da ceia como uma família de Deus. Alguém no nosso meio ainda não aceitou Jesus como Senhor da sua vida e gostaria de fazer isso hoje? Todos em família? Glória a Deus. Amém, então. Banda, vamos começar? Vamos ministrar a ceia do Senhor? Glória a Deus. Eita, Deus bom.